GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa quinta edição do ano, GeoNews Enem, comentários de geografia, sociologia e história no Enem Digital. Eu sou o professor Nildo Mello, aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque. Eu leciono Geografia e Empreendedorismo no ensino médio integrado, no curso superior de redes de computadores, no técnico em cervejaria e apresento o GeoNews desde 2019. Então hoje a nossa 40ª edição desde 2019, a quinta do ano, mais um especial Enem para auxiliar os alunos que fizeram a prova do Enem e farão a correção com os nossos professores. A dica de sustentabilidade de hoje: na separação dos resíduos sólidos em casa, separe os restos orgânicos, cascas de frutas, restos de alimentos, folhagens, etc., dos resíduos para reciclagem. Então precisa fazer essa separação, porque a mistura de restos de alimentos com resíduos sólidos prejudica a reciclagem. Aí não se consegue reciclar porque acaba contaminando, acaba sujando os resíduos que podem ser reciclados. Separe em sacos plásticos adequados os resíduos sólidos para reciclagem, papel, vidro, metal e plásticos, e em outro os restos orgânicos para coleta regular, ou também dá para usar esses restos orgânicos no jardim ou nas hortas domiciliares. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então, hoje teremos os comentários das disciplinas de Geografia, Sociologia e História no Enem Digital. Vamos aos comentários de algumas questões de geografia no Enem Digital. No primeiro dia da prova do Enem Digital, do caderno Rosa Espanhol, Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, mais uma vez, nós tivemos poucas imagens e mais textos, com as respostas podendo ser deduzidas do próprio enunciado. Então, do próprio enunciado da questão, já seria possível deduzir a resposta. Então, vamos lá, vamos para os comentários de geografia. Eu começo com a questão 50, Ciências Humanas e suas tecnologias, mais uma vez é o caderno rosa, espanhol. Então vamos lá. O enunciado da questão 50. Os canais meândricos são encontrados com frequência nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros. São os rios em curvas, fazem muitas curvas. Camadas de detritos de granulação móvel, coerentes, firmes e não soltas. Gradientes moderadamente baixos, fluxos contínuos e regulares, cargas em suspensão e de fundo em quantidade mais ou menos equivalentes. Então é uma questão de geomorfologia, a própria fonte é o livro Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos, de 1994. A drenagem fluvial apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Então, a drenagem desse curso d'água. Então, nós temos que entender o que? Onde que se depositam os sedimentos? Então, ali eles estão falando no, vamos dizer assim, na metade da terceira linha, que esses detritos são camadas de detritos de granulação móvel. Então, onde que eles se depositam nessas curvas sinuosas, nesses meandros? Então, a letra A, nos vales encaixados, não, porque daí o fluxo da água ele segue normalmente. B, nas escarpas íngremes, não, porque elas são íngremes, então não dá para que esses detritos, esses sedimentos se depositem. Depressões absolutas também não, planícies sedimentares e cordilheiras montanhosas também não. Então, esses sedimentos, eles irão se depositar, permitindo essa drenagem fluvial nas planícies sedimentares, nos terrenos planos. Então, geralmente, esses sedimentos eles descem pelos vales, pelas escarpas íngremes e vão se depositar nas planícies sedimentares. Então, a letra D, a questão 50, portanto, a letra D, planícies sedimentares, a drenagem fluvial apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico?
planícies sedimentares. A próxima questão que eu comento, a questão 52, entenda a crise na Ucrânia. Então vamos ler a questão. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dois líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para tornar a República Autônoma parte da Rússia. O tratado foi assinado 2 dias após o povo da Crimeia aprovar em um referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev e pela comunidade internacional que a considera ilegítima. Então aí uma matéria do G1 Globo, portal G1, de 28 de outubro de 2014, adaptado para o Enem. A justificativa para o acordo descrito fundamentava-se na ideia de, então é um conteúdo do segundo ano do ensino médio na parte de geopolítica. Então, lembrando que a Crimeia tem ali a maior porcentagem da população russa. Então, é a justificativa para o acordo descrito fundamentava-se na ideia de espaço vital. Não, espaço vital é de Hatzel, o conteúdo de primeiro ano, a história do pensamento geográfico. Limite fronteiriço? Também não. Estrutura bipolar? Também não. Identificação cultural. Autonomia econômica? Também não. É identificação cultural, como eu disse, a maioria da população da Crimeia é composta por russos. Então, essa identificação cultural, apesar das críticas da comunidade internacional e de todos os problemas geopolíticos que foram gerados na região. Então, letra D, identificação cultural, questão 52, questão de geopolítica do segundo ano do ensino médio. Comento agora a questão 56, menino de engenho, então vamos para o enunciado. A minha mãe sempre me falava do engenho como um recanto do céu, e uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas de um reino fabuloso. Então veja bem, ali nós temos uma descrição de um lugar, do engenho. Então a mãe dele sempre falava desse engenho. Então ali já está a pista para a resposta. Está descrevendo um lugar em que ele traz na sua memória com bastante afetividade. Então ali é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio que nós falamos das teorias dos conceitos geográficos. O conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre indivíduo e espaço é: letra A, rede, pois permite o fluxo de informações? Não, em nenhum momento fala de redes. Escala, pois dimensiona a área de utilização? Talvez aqui uma certa confusão, porque escala está falando do lugar, é uma escala local, mas também não fala dessa escala. Lugar, pois oferece uma noção de afetividade? Sim, lugar, porque ali está descrito o lugar, o engenho, e essa relação de afetividade, de memória afetiva, esse conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então, a questão 56, a letra C, lugar, pois oferece uma noção de afetividade. Território, pois caracteriza um exercício de poder, também não. Região, pois delimita conjuntos por homogeneidades, também não. Está falando de lugar. Questão 56, a letra C, lugar, pois oferece uma noção de afetividade. Questão 62, o enunciado. Na América do Sul, a principal orientação dos investimentos nas últimas décadas foi direcionada para aumentar a oferta de commodities agropecuárias e minerais no mercado mundial. Grande parte dessas commodities está sendo consumida na China e na Índia, que são países que apresentam um rápido crescimento urbano com uma substancial mudança da distribuição territorial de suas numerosas populações. Soja, minério de ferro, alumínio, petróleo e mais recentemente biocombustíveis integram a pauta de exportações das nações sul-americanas. Então, uma questão de geografia econômica. E o que são commodities? Um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, quando nós abordamos a questão da geografia agrária. Commodities, soja, minério de ferro, alumínio, petróleo e, mais recentemente, os biocombustíveis. São as matérias-primas de origem primária que são exportadas
principalmente pelo Brasil, no caso da soja, do minério de ferro, do alumínio. Essas commodities, os preços delas são aí estabelecidos na cotação internacional com relação, aí entra o preço do dólar, então eles são cotados no mercado internacional. A partir daí, o principal risco econômico para os países da América do Sul dependentes da comercialização dos produtos mencionados do texto é. Então, nós sabemos que as commodities têm os seus preços estabelecidos no mercado internacional, então nós temos alguns riscos. Surgimento de fontes energéticas renováveis? Não, não irão substituir as commodities. Estabilidade do preço dos produtos primários? Sim, a letra B. Essa instabilidade, porque esses preços são estabelecidos no mercado internacional de acordo com a oferta e a demanda. E aí se tem essa instabilidade. A distância dos principais parceiros comerciais? Não, a letra C. Hoje nós vivemos na globalização, essas distâncias são cada vez mais encurtadas pelas tecnologias. Concorrência de economias emergentes asiáticas? Não, porque ali nós vimos que a China e a Índia são os maiores consumidores das commodities. Esgotamento das reservas de combustíveis fósseis? Também não. Então, a questão 62, a letra B, é a estabilidade do preço dos produtos primários, que são estabelecidos por uma cotação internacional. Questão 69. Vive-se a Revolução Verde. Trata-se da disseminação de novas práticas, permitindo um vasto aumento na produção. O modelo baseia-se na intensiva utilização de sementes melhoradas, particularmente das híbridas, assim como no uso sistemático de insumos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, no recurso à irrigação e na mecanização do trabalho. Uma História da Vida Rural no Brasil, uma obra de 2006, adaptada aqui a questão para o Enem. Então estamos falando da Revolução Verde, conteúdo do terceiro ano do ensino médio, geografia agrária. Então ali também no próprio enunciado já traz algumas pistas. Quem tem condições de praticar esse modelo de agricultura baseada na Revolução Verde? Sementes melhoradas, insumos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, etc. Então já traz uma pista. No Brasil, uma desvantagem para o pequeno produtor provocada pela expansão do modelo agrícola descrito acima é a estagnação da atividade agroindustrial? Não, nós estamos falando do pequeno produtor. Diminuição da lavoura monocultora? Também não. Restrição do controle de pragas? Também não. Elevação do custo de cultivo? Então está aqui, a desvantagem é essa, elevação do custo de cultivo. Com todo esse pacote da Revolução Verde, os pequenos produtores não têm condições de acompanhar os custos de cultivo que sempre estão aumentando. Lembrando que a maioria dessas, vamos dizer assim, tecnologias dessa Revolução Verde são importadas e o preço é em dólar. Redução do emprego formal também não, então questão 69, letra D, elevação do custo de cultivo. A questão 80, a redução do valor da aposentadoria se deve ao fator previdenciário, mecanismo utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens, penalizando quem se aposenta mais cedo, já que esse segurado teoricamente vai receber o benefício por mais tempo. Então, ali no enunciado se fala na questão de tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens. Então, as políticas previdenciárias, como apresentada no texto, têm sido justificadas com base na dinâmica populacional de aumento da. Então, nós temos aqui um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, quando nós falamos de população, de demografia, das teorias demográficas. Então, vamos lá. Essas políticas previdenciárias, elas têm sido justificadas por quê? Fuga de cérebros? Não, não é isso que está em pauta aqui na questão. A taxa de natalidade, o aumento da taxa de natalidade, não, pelo contrário, nós estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo, uma diminuição das taxas de natalidade. Expectativa de vida? Sim, o aumento da expectativa de vida. Então as pessoas estão vivendo mais, então esse tempo de recebimento do benefício aumenta cada vez mais, e aí a tendência do INSS para adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens.
Proporção de adultos também não, e a imigração de refugiados também não. A letra C, o aumento da expectativa de vida. Vamos para o comentário da questão 83. O enunciado é uma questão de meteorologia, os fundamentos da meteorologia tropical, como mostrou Richard Grove, foram estabelecidos durante o Grande El Niño de 1790 a 1791, que além de levar a seca e a fome a Madras e Bengala, desmantelou a agricultura em várias colônias caribenhas da Inglaterra. Pela primeira vez, medições meteorológicas simultâneas, milhares de milhas distantes entre si, sugeriram que aquelas condições de tempo extremo talvez estivessem associadas em todos os trópicos, uma ideia que só seria completamente desenvolvida durante a seca global de 1876-1878. O nome da obra, Holocaustos Coloniais, Clima, Fome e Imperialismo na Formação do Terceiro Mundo, uma obra de 2002. Então, qual o fenômeno climático que está sendo abordado na questão? O El Niño. O El Niño lá de 1790 a 1791, conteúdo do primeiro ano do ensino médio. O fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como causa o aumento da atuação da massa equatorial continental? Não. Velocidade dos ventos do hemisfério sul? Também não. Atividade vulcânica no Círculo de Fogo? Também não. Temperatura das águas do Pacífico é o que leva ao El Niño. Lembrando que nós, no final do ano passado e início desse ano, nós passamos pela Laninha. Então aqui a temperatura das águas do Pacífico, o aumento da temperatura das águas do Pacífico que causam o fenômeno El Niño, que muda o clima em todo o planeta. E a letra E, a liquefação das geleiras no Ártico, também não. Então a questão 83, letra D, o aumento da temperatura das águas do Pacífico em um conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então essas foram as questões de geografia no Enem Digital. Na próxima edição da próxima sexta-feira, dia 5/3, eu estarei comentando as demais questões da prova do Enem Digital de Geografia, em complemento aos comentários das questões de matemática que nós teremos na próxima edição. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Então vamos aos nossos entrevistados de hoje, as nossas contribuições dos nossos professores aqui do Campus Brusque. E eu começo aqui com a contribuição do professor Gabriel Bandeira Coelho. Ele tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no campo da Sociologia da Ciência. Ele irá comentar as questões de Sociologia na prova do Enem Digital. Vamos então ouvir as contribuições do professor Gabriel. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel de Sociologia do Campus Brusque. E primeiramente queria agradecer ao professor Nildo e aos demais alunos e alunas da Rádio IFC de Brusque pelo convite para comentar a prova de Sociologia do Enem, referente à prova digital, assim como também havia comentado a prova impressa. Eu selecionei algumas questões da prova rosa, né, que é caderno rosa espanhol, prova 4, né, que é a prova rosa. Então eu selecionei, né, como eu disse, algumas questões e vou comentar tentando resumir basicamente o porquê da resposta, né? Então, a gente tem ali na questão 61 um clássico da sociologia, que é o Max Weber, né? É uma questão sobre a tese central weberiana, que geralmente nós trabalhamos nos clássicos da sociologia, junto com Marx e Durkheim. Então, essa tese central do Weber está relacionada a como a ética
protestante, ou seja, a ética luterana, calvinista, aquela da reforma protestante, ela contribui, né, para o desenvolvimento e consolidação do capitalismo no período moderno, ali século XVIII, século XIX. Né? Então, a gente já tem ali, né, todo um texto falando do protestantismo ascético, né, desse asceticismo no sentido de ser rígido e firme com os compromissos, né, em relação à moral, sobretudo econômica, né, mostrando como o protestantismo desses reformistas foi crucial para que o capitalismo moderno pudesse se desenvolver. Né? O que o Weber vai dizer, grosso modo, é que foi por causa da ética protestante dos luteranos, dos calvinistas, que o capitalismo pôde se erguer, se consolidar e no âmbito da modernidade. Né? Então, a pergunta após o texto, né, diz que, retomando o pensamento de Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mundanas da ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como vinculada ao abandono da felicidade terrena? Não. Né? A ética protestante não proíbe que os seguidores dessas religiões reformistas, como eu falei, o luteranismo ou o calvinismo, não tenham, obviamente, algum tipo de felicidade terrena ou mundana. A questão é que, bom, existe uma ideia de que o centro dessa ética seja centrada para a economia, né, para o lucro, para o desenvolvimento, né, da economia, mas não que esse desenvolvimento e esse foco na economia seja completamente desvinculado de uma felicidade terrena. Né? Então a letra A também não é contrária aos princípios econômicos liberais, muito pelo contrário, é uma economia baseada nas perspectivas do liberalismo, né? Justamente porque o Weber tem como objeto as ações sociais dos indivíduos e por isso essas ações individuais dotadas de sentido, ligadas à economia desses indivíduos protestantes, é que vão fazer com que o capitalismo na Europa Ocidental se desenvolva. Né? A letra C, né, promovedora da dimensão política da vida cotidiana, está muito fora ali da discussão econômica. Né? A letra D, estimuladora da igualdade social como direito divino, também acaba ficando muito fora desse contexto que traz o texto também na teoria weberiana, e a única que nos sobra, de fato, como eu falei antes, é a letra E, né? Mostrando como o protestantismo ascético ele está adequado e ele é central ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Né? Então, sempre quando a gente tiver uma questão relacionando ou falando sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é uma das principais obras do Weber, a gente vai ter aí essa ética protestante como ponto central, base, alicerce, né, do desenvolvimento do capitalismo moderno. É a essa ética protestante que o espírito empreendedor e que se consolida do capitalismo deve o seu foco, né, a sua essência. A essência do capitalismo ela está calcada nas bases desse protestantismo ascético. A próxima questão que eu selecionei é a questão 63, né,
que embora fale um pouco envolve um pouco de história, né? Ali sobre os chafarizes públicos de Lisboa no século XVI, a sociologia está perpassada ali, né? Justamente porque o enunciado, o texto, fala a seguinte questão. Na primeira bica abasteciam os negros, forros e cativos, os mulatos e os índios. Na segunda, os moiros das galés e os da primeira bica, quando fosse necessário. A terceira e quarta estavam reservadas aos homens e moços brancos. Na quinta, enchiam as mulheres pretas e na sexta as mulheres e moças brancas. A quem infringisse essa ordem eram aplicados severos castigos, açoitamento, com baraço e pregão, ao redor do chafariz, sendo de cor, 2.000 réis de multa e 3 dias de cadeia, sendo branco o prevaricador. Então, a organização dos consumidores nos chafarizes públicos de Lisboa do século XVI, escrita no texto, expressa, e está muito nítido nessa questão, que o que acontece nesse cenário descrito no texto é nitidamente uma reprodução de distinções sociais, né? Onde tu tem uma bica para determinadas pessoas, de determinados grupos étnicos, né? Tens punições para quem infringir essas regras, né? Então, por exemplo, se a gente for trazer para o mundo contemporâneo, a gente vê que existem reproduções, né, e de distinções sociais em relação à classe, em relação à raça, em relação à sexualidade, né? Então, quando a gente vê um texto nitidamente que mostra que existe uma classificação, um apartheid, uma separação, levando em consideração características de raça, de classe, né, de sexualidade, enfim, nós estamos diante de um conceito de distinção social, né, que é um conceito importante dentro da sociologia, né? Então, a questão 63 é a letra B, porque nitidamente o que acontece no espaço descrito é uma reprodução de distinções sociais, de separação, né, de hierarquização das relações sociais, né? Posteriormente, a questão 64 fala sobre política, de fato, né? E fala sobre especificamente da democracia representativa no Brasil, né? Ou seja, nós não temos uma democracia direta, ou seja, não somos nós que estamos no poder, não sou eu que estou no poder, né? Nós elegemos nossos representantes para, teoricamente, satisfazerem nossas demandas, né? Nos representarem, né? Seja na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Presidência, no Congresso, enfim, né? Então, na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessa tarefa foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo, né? Então, a questão pergunta, na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos partidos políticos, né? Por quê? Porque são os partidos políticos que nos representam diretamente nas decisões, né? Naquilo que vai ser deliberado, né? Claro que nós temos, né, participações, né, em fóruns sociais, em conselhos federais, em entidades de classe e organizações não governamentais. Mas vejam que são instituições políticas onde nós podemos participar de forma direta. E a questão está falando sobre como que a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular, né? E por meio do quê?
Se é representação, é porque tem alguém nos representando. E quem é que nos representa hoje? São os eleitos e eleitas por nós através do voto. E eles estão submetidos a qual instituição? A um partido político. Né? Então, é através dos partidos políticos que nós somos representados nessa democracia representativa brasileira. Né? Por mais que muitas vezes as pessoas possam votar por identificação em relação a alguém, esse alguém está sempre, né, ligado a um partido político. Nenhum candidata pode concorrer a um cargo, né, sem ser filiado a um partido político. Né? Então, para ser candidato, né, claro, depois de ser eleito, até pode deixar o partido, ficar sem partido, enfim, migrar, é o que chama de migração partidária. Mas para que seja candidato ou candidata, é preciso estar filiado ao partido político. Então são os partidos políticos, antes mesmo desses candidatos e candidatas, que nos representam, né, dentro dessa nossa democracia. Então, por isso que a resposta é a letra B. Também escolhi a questão 67 para comentar, que fala da comunicação social, né, sobretudo das mídias, dos meios de comunicação, falando sobre que o termo manipulação significa uma consciente intervenção técnica em um material dado. Né? Então, se existe manipulação, existe uma... O que o texto está dizendo, existe uma consciente intervenção. Né? Ou seja, quem está interferindo está ciente, sabe, né, os seus objetivos em relação à intervenção. Né? Sabe quem quer atingir e o que quer atingir. Né? E aí fala que é o caso da indústria da consciência, né? Então toda a utilização de meios pressupõe uma manipulação, né? Então escrever, filmar ou emitir sem manipulação não existe, né? Ou seja, todo ato de escrever, de filmar, né, de emitir, né, que são práticas vinculadas à mídia, aos meios de comunicação, não existe, né? Ou seja, esses atos eles têm algum interesse, né? E são interesses sociais, no sentido são interesses políticos, econômicos, enfim, né? Então a questão não é se os meios são manipulados ou não, mas quem manipula os meios, né? Ou seja, quem está, ou seja, a quem esses meios de comunicação devem satisfação, né? Quem está por trás daquele discurso midiático? São as empresas, são as elites econômicas, são as elites políticas. Quem está por trás? Quem está manipulando conscientemente a mente da população que assiste, né, essa mídia, esses meios de comunicação? Né? Então, esse texto ele está contestando justamente a neutralidade dos mecanismos midiáticos. Né? Por isso que a questão 67 é a letra A, justamente porque não há como dizer que existe uma neutralidade, até porque do ponto de vista sociológico a neutralidade ela já é algo muito criticado contemporaneamente. Então acontece que do próprio ponto de vista de analisar as mídias sociais, né, a partir do âmbito sociológico, não tem como dizer que elas são neutras, elas representam interesses sociais. Né? Ou seja, qualquer fenômeno na sociedade, qualquer fenômeno social, ele não é neutro. Né? Ele possui razões de ser. Né? Então, por isso que a questão 67 é a letra A. Outra questão que eu escolhi foi também a 72, que fala sobre o que Deleuze chama de sociedade uma nova sociedade do controle, né? Uma sociedade contemporânea
que não é mais caracterizada centralmente pela disciplina em relação às prisões, como são as prisões, os hospitais, a escola, né? Existe um novo modo, né, de controle, e esse controle ele é centrado na informação. Por isso que é um novo modo, né? Então, ele vai dizer o seguinte: é certo que entramos na era das sociedades de controle. Elas já não são exatamente sociedades disciplinares, né, cuja técnica principal é o confinamento, não somente o hospital e a prisão, mas também a escola, a fábrica, o quartel. A sociedade de controle não funciona por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. É evidente que não deixamos de falar de prisão, de escola, de hospital, mas essas instituições estão em crise, ou seja, nós estamos diante de uma sociedade do controle, né, que já não é mais aquela sociedade disciplinar que controlava os corpos por meio da disciplina, né, da vigilância, da punição, né. Agora é uma sociedade que controla as ações dos indivíduos a partir do controle contínuo e da comunicação instantânea, né, que está ligada justamente a essa dimensão da sociedade da informação conectada, enfim, né. Então, quando o Deleuze está problematizando essas sociedades contemporâneas, né, ele está enfatizando justamente, né, uma ausência nas autonomias de autonomia nas ações individuais, ou seja, existe um controle tão intenso e tão amplo nessa sociedade do controle que o indivíduo não tem mais autonomia para agir como ele pensa que pode agir. Na verdade, ele está sendo, entre aspas, manipulado ou guiado, né, por essas comunicações instantâneas, né, por esse controle contínuo, né, como bem colocou, por exemplo, na obra 1984, George Orwell, né? Então, é uma sociedade que a gente está, segundo Deleuze, sendo guiado e manipulado por discursos, né, muitas vezes imperceptíveis, como, por exemplo, a mídia, ou que a gente consome nas redes sociais, que não era o caso, por exemplo, as redes sociais em 1990, não existia redes sociais em 1990 quando dessa entrevista, né? Mas ele está falando sobre também dos meios de comunicação, né? Então, essa manipulação, né, discursiva dessa sociedade do controle contemporânea, ela acaba podando, né, cortando a autonomia das ações individuais, né? A gente acaba sendo guiado por discursos dominantes sem perceber que estamos sendo levados por esses discursos, né? E isso obviamente nos ordena, nos coordena e nos controla muitas vezes sem nós percebermos, né? Ou seja, nós achamos que temos autonomia, mas na verdade estamos seguindo, entre aspas, como um rebanho, aquilo que essa sociedade contemporânea ou a elite dessa sociedade contemporânea deseja. A 78 foi outra questão que eu também escolhi para comentar. A 78 também é um clássico no âmbito da ciência política e está falando dos contratualistas. Já apareceu na prova impressa e aparece de novo na prova digital falando sobre o Leviatã, né, do Thomas Hobbes. A gente viu que para o Hobbes, e a gente viu, eu falo porque eu trabalho isso no segundo ano com a formação de Estado moderno, a gente viu que para o Hobbes existia um estado de natureza onde o homem era o lobo do próprio homem, né? Ou seja, era uma vida completamente insegura, né? E é um estado de natureza a priori abstrato, não necessariamente tenha existido, né? O que o
Hobbes vai dizer que se não existir um Estado, ou seja, um leviatã soberano para controlar os instintos egoístas e primitivos dos humanos, esses mesmos seres humanos vão viver num estado de natureza, ou seja, estado natural do ser humano, né, que é um estado egoísta, extremamente competitivo por recursos escassos, é um estado de guerra constante, de violência, de insegurança, guerra, né? Então, como diz ali, é necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias a nossas paixões naturais. Porque se nós deixássemos o mundo, a sociedade, se constituir apenas pelas paixões naturais sem freá-las, nós viveríamos num estado de natureza. Então é preciso um pacto, um contrato social com um Estado, né, que seria esse soberano, esse Leviatã, para garantir a paz e o sossego de uma vida minimamente sem conflitos, ou viver com medo, né, de morrer a qualquer momento por uma disputa de uma propriedade privada ou de alimento, enfim. Né? Então é sempre como eu digo, né? Hoje, por exemplo, graças ao Estado e às sanções, por exemplo, uma pessoa não pode invadir tua casa, te tirar da tua casa e ficar por isso mesmo, né? Existem regras, existem leis, né, que são formadas por que são constituídas por esse estado, né? Se nós vivêssemos num estado de natureza, por exemplo, como acontece com os animais, né, bastaria uma briga entre um líder alfa contra um outro líder querendo ser alfa para disputar determinado terreno, e bom, quem morresse primeiro ou quem se machucasse mais perderia, e bom, não existe Estado ali, não existe sociedade para dizer que o animal que desafiou o outro está errado. Então, o Leviatã, o Estado, né, ele estabelece as condições para que o ser humano obtenha uma situação de paz, para poder viver num estado sem conflito eminente o tempo inteiro, né, com a garantia legal, ou seja, através das leis do seu próprio bem-estar. Né? Então, mais ou menos é isso que o Hobbes está dizendo ali quando ele fala que a sociedade assina um contrato social, né, entregando boa parte da sua autonomia para que o Estado possa controlar e, a partir disso, garantir a paz e o bem-estar. Já me encaminhando para o final, a questão 79 é uma questão sobre as novas tecnologias. Né? Então, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Né? O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado no texto pode ser exemplificado pela. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li essa questão, rapidamente, quando eu li as 5 opções, eu fui diretamente na letra C, pensando que essa nova sociedade não essa nova sociedade, essa nova reconfiguração capitalista que exige um trabalhador mais flexível, né, enfim, eu achava que isso que esse texto estava relacionado a essa necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho, né? Como se o mercado de trabalho não mais exigisse necessariamente um trabalhador mecânico e repetitivo, como era, por exemplo, o personagem de Charlie Chaplin em tempos modernos. Né? E de fato me parece ser que essa C poderia também estar certa, né? Mas eu não vou discutir com um gabarito, né? Mas me parece que a letra C poderia estar certa justamente porque essa inserção das novas tecnologias, ela de fato exige trabalhadores mais flexíveis, que possam se adequar. Mas a resposta da 79 é a letra D, fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo, que também pode ser. Né? Então,
Essa foi a única questão que eu tive alguma dúvida, porque também essas novas tecnologias, elas podem, né, aumentar o desemprego de milhões de pessoas, justamente porque, né, quanto mais tecnologia, menos mão de obra tu vai precisar, né? Então, isso faz com que, né, por exemplo, indústrias menos desenvolvidas como a brasileira, por exemplo, possam ter de fato uma demandada de postos de trabalho porque são substituídos pela tecnologia, né? E isso justamente porque o emprego dessas novas tecnologias acaba barateando, né, o custo de produção, o que acaba sendo mais rentável para as empresas, para as indústrias, enfim, né? E assim funciona a lógica capitalista de acumulação e lucro, né? Então, confesso que fiquei na dúvida entre a C, achando que a C poderia ser a certa, depois olhei o gabarito e a letra D era certa, e de fato pode ser, pode ser realmente, porque existe esse fenômeno mesmo de, de subemprego ou de desemprego, porque as pessoas não vão mais se adequar ao mercado de trabalho e por serem substituídas pelo uso da tecnologia, né? Por fim, a letra C fala, letra C não, desculpa, a questão 90 fala sobre um texto, uma fala, né, uma narrativa do Florestan Fernandes, que é um clássico da sociologia brasileira, né, orientou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um, um pensador central para a consolidação da sociologia no Brasil, né? Então, a letra não, desculpa, a questão 90, ela fala sobre a relação entre um jovem, né, jovens, né, que nascem e crescem sobre a ditadura, né, colocando que esses perdem muitos contatos com a realidade e com a história como processo vivo, mas ao mesmo tempo eles conhecem sua carne, que é a opressão, e como a repressão institucional é odiosa, né? E aí ele considera isso, ao mesmo tempo que é degradante por um lado, acaba sendo uma riqueza ímpar, né? O potencial radical de um jovem pobre, de pequena burguesia ou rico que sofre prolongamente uma experiência dessas constitui um agente político valioso, né? Ele está embalado para rejeitar e combater a opressão sistemática e a repressão dissimulada, o que converte em um ser político inconformista promissor. Ou seja, a resposta ela está nesse trecho, né? Onde fala que esse indivíduo, esse jovem, ele está embalado para rejeitar e combater, ou seja, tem um espaço para ele ser subversivo, né? E contra o sistema de repressão, né? Se convertendo assim num ser político inconformado com o sistema. Então, a resposta correta dessa questão 90 é a impossibilidade de uma realização do controle total, ou seja, porque mesmo diante de uma ditadura, onde existe uma pressão, uma repressão muito grande, né, existe a possibilidade de jovens que passam por essa situação se tornarem grandes e centrais críticos dessas opressões, né? Ou seja, eles não foram cooptados nem controlados a ponto de não a ponto de não contestar e se conformarem com esse sistema. Então, por isso que a letra C, né, é a correta, justamente porque aponta para essa impossibilidade de uma realização total de um controle, né? Sempre vai haver aí grupos, né, que não se deixam, né, inclusive se fortalecem, né, pela opressão, se tornando inconformistas, né, inconformados e também subversivos a essas ordens opressivas e, e opressivas e repressoras, né? Então, queria agradecer, era isso que eu tinha para comentar, espero que tenha gostado e
Assim como no início, agradeço mais uma vez à Rádio IFC, no nome do professor Nildo, né, meu colega, e aos alunos e alunas responsáveis por esse grande trabalho. Então é isso aí, pessoal. Sucesso e um grande abraço. Então tivemos a contribuição do professor Gabriel, que também já tinha participado aí com os comentários da prova impressa. Mais uma vez, os nossos agradecimentos pelas contribuições muito oportunas e muito pertinentes das questões de sociologia no Enem Digital. Passo agora a entrevistar o professor Fernando de Brito Falsi. Ele tem mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e irá comentar as questões de História no Enem Digital. Então vamos ouvir as contribuições do professor Opa, Fernando. bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio UFC. Aqui é o professor Fernando de História, Fernando Falsi. O pessoal da rádio me convidou para comentar algumas questões do Enem, da última prova, e eu vim fazer isso. Eu vou comentar algumas que eu achei mais curiosas, vou estar me referenciando no gabarito, as questões são a mesma, mas em relação ao gabarito especificamente, vou estar me referenciando ao caderno rosa de espanhol. Então notem ali, porque pode ter a ordem também é diferente entre os cadernos rosas. Diferentes, eu notei isso quando eu vi lá o gabarito. Mas eu vou comentar algumas questões aqui. Se alguém tiver alguma outra dúvida, talvez entre em contato ali, se tiver alguma adição ou outra discussão que eventualmente queiram fazer, entra em contato ali com a rádio que eles falam comigo e a gente resolve isso, mas eu vou comentar algumas que me pareceram um pouquinho mais claramente de história. Quer dizer, você tem ali a dinâmica do Enem, muitas vezes é multidisciplinar, então você tem conhecimentos tanto de sociologia, filosofia, geografia, história, combinados alternativamente em diversas questões. Eu trouxe aqui algumas questões que me pareceram mais claramente voltadas para a história e também que possam ter tido algum tipo de dúvida em relação a elas, tá certo? Então aqui, novamente baseado no caderno rosa língua espanhola, eu vou comentar a questão 53. A questão 53 ela vai falar um pouquinho da Lei Áurea e da abolição da escravatura. Então você tem ali como texto inicial, antes do enunciado, basicamente o texto da Lei Áurea, que é muito curta, não é basicamente isso. Vou ler aqui para vocês, Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade Imperador. Um pouco de contexto aqui, o Pedro II está fazendo uma viagem para a Europa nesse momento, ali entre o final de 1887, ele vai chegar ali no final de 1888, né? Não tinha avião naquela época, então demora um pouquinho, uma tour um pouquinho mais longa, como ele já tinha feito antes. Em nome de Sua Majestade Imperador, o Senhor Dom Pedro II faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte, artigo 1, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Obviamente você tinha, porque esse artigo 2, a escravidão estava consolidada dentro do direito criminal, civil, brasileiro, e você precisava revogar aquelas leis anteriores, senão você poderia ter ali um questionamento jurídico, como de fato teve em relação a indenizações, etc. E seguinte, manda, portanto, a todas as autoridades a quem conhecimento e execução da referida lei pertencer e que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém, dada no Palácio do Rio de Janeiro, 13 de maio de 1878, 67º ano da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente. E é isso. Não tem muito mais, é bem tranquilo. Essa é basicamente o texto da lei, não foi nem editado, porque realmente é uma lei muito curta, ela não entra muito em detalhes. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ela não entra em coisas como os senhores de escravos queriam, como indenização, não entra em coisas que os abolicionistas queriam, como algum tipo de reparação, distribuição de terras, enfim. Ela é bem clara, abole a escravidão e os dispositivos jurídicos do contrário,
e deixa o espaço para isso, não fala sobre a cidadania dessas pessoas, enfim. Mas vamos lá. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi e aqui eu quero chamar atenção, que o enunciado ele faz você ler a lei, assim como eu li agora, mas você não necessariamente precisa ler ela. Porque eu estou falando para vocês não lerem numa questão de Enem, não lerem o texto por inteiro? Não. Eu só estou falando que às vezes eles colocam ali uma coisa que você não necessariamente vai usar e você precisa ter um pouquinho de cuidado e cautela em relação a isso. Obviamente, eu repito isso, leiam toda a questão. Mas, enfim. Então ele está procurando fatores que levaram à promulgação da lei, ou seja, a abolição da escravatura. Vamos lá, letra A, abandono de propostas de imigração. Você vê que nesse contexto você já tem o governo central ali fazendo algumas investidas, você tem ação privada investindo nisso e você tem o governo provincial de São Paulo já investindo em trazer imigrantes europeus. Então, e justamente o contrário, e isso vai ser visto inclusive como uma fonte de mão de obra alternativa à escravaria. Então, a abolição da escravatura não significa, obviamente, um abandono das propostas de imigração. Letra A está equivocada. Letra B, fracasso do trabalho compulsório. Compulsório, diga-se, obrigatório. O trabalho escravo é um tipo de trabalho compulsório. Você pode colocar ali trabalho livre e não livre, né? Não livre sendo compulsório. Então você tem outros tipos como servidão, algumas formas de colonato antigo, enfim, escravidão moderna, escravidão antiga, enfim. Trabalho compulsório já é um leque um pouco amplo. Eu vou deixar aqui esse não é o gabarito, mas eu entendo que talvez alguém tenha visto, olha, uma lei de abolição da escravidão, fracasso do trabalho compulsório. Alguém pode, talvez, por equívoco, ter marcado essa. Essa aí dá para enganar um pouquinho. Mas vamos colocar um asterisco, essa está errada, eu já explico por quê. Letra C, manifestação do altruísmo britânico. Essa está completamente equivocada, mas ela leva você a pensar e tentar associar a abolição da escravatura com a abolição do tráfico de escravos, que esse sim teve muita participação britânica porque envolvia alguns interesses diretos da Inglaterra na África e o controle sobre alguns portos ali na África e tentar evitar ao máximo formas de competição com as suas colônias que já não poderiam mais recepcionar novos escravos por causa da dinâmica política interna inglesa, que era um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, o termo altruísmo e o termo britânico já invalidam isso, mas a prova está tentando te levar a cometer esse erro. Letra D, a afirmação da benevolência da corte. Equivocado, já vou falar um pouquinho sobre isso e vou explicar por que essa D está equivocada. E a letra E, que é a correta, persistência da campanha abolicionista. Notem bem, por que a E está correta e a D está errada? Existe um debate, por muito tempo, a historiografia institucional, memória histórica construída através de televisão, através de representações na cultura popular, livros didáticos pouco, digamos assim, pouco atualizados, principalmente da década mais antigos, década de 80, ainda você vai ver alguma coisa nesse sentido, eles vão ler a abolição da escravatura como um ato de caridade de cima para baixo, quer dizer, vindo da princesa Isabel para os escravos sem nenhuma participação social, sem nenhuma participação de agentes políticos, sociais, como o movimento abolicionista, e nem a participação dos próprios escravos. Desde a década de 80, a historiografia já vem resgatando uma narrativa que é o concreto, que é o correto, que é, você teve ali muita pressão de cima para baixo do movimento abolicionista, de revoltas escravas que vão forçar a mão do Império, do Estado, da Assembleia Geral, da Câmara de Deputados e do Senado, à época, de aprovar essa lei.
Então você tem uma situação social e política que já tinha sido alterada por força desse movimento social, especificamente o movimento abolicionista, que se tornou cada vez mais influente durante a década de 80. Então, a letra E é a persistência da campanha abolicionista. Só queria fazer um comentáriozinho sobre a letra B, fracasso do trabalho compulsório. Bom, se você está falando de abolição da escravatura, você pode sim falar que houve um fracasso do trabalho compulsório. O problema é o seguinte, essa afirmação parece que a escravidão já tinha acabado e a gente simplesmente legalizou isso. Na verdade, você tinha ainda senhores de escravos influentes, especialmente do Vale do Paraíba Fluminense, que era o setor da elite brasileira mais influente junto ao Império, que ainda dependiam bastante do trabalho escravo. E o termo fracasso, ele é curioso porque ele é muito relativo. Então, para esses senhores de escravos, a escravidão não era fracassada, porque eles ainda tinham a vivência deles ligada a isso, enfim. O cabedal, as fazendas deles ainda dependiam de trabalho escravo. Evidentemente, em ter ponto de vista humanitário e de direitos humanos, já na época, do ponto de vista civilizatório, digamos assim, o trabalho compulsório é um fracasso, mas não necessariamente nesse sentido. E, como eu falei, o termo fracasso é meio relativo. Eu acho que anula um pouquinho essa letra B. E a mais correta, mesmo se você ficar sem dúvida, a mais correta é a persistência da campanha abolicionista, do movimento abolicionista. Tá certo? Então vamos lá para 57 agora. 57 é um pouquinho melhor, não tem uma análise de texto, você tem uma imagem, um corte de uma imagem, que é o Napoleão com uma coroa. Ele está prestes ali, essa imagem inteira, se você buscar, é ele coroando a Josefina, sua esposa, e essa imagem ele traduz uma forma de relação entre o Império Napoleônico e a Igreja Católica. Já estou adiantando um pouquinho aqui qual vai ser a resposta, mas vamos lá. O gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista Vamos lá. O ato de coroar, o ato físico de coroar, simbólico de coroar alguém, ele sempre foi, desde o Carlos Magno em 800, sendo coroado pelo Papa como novo imperador romano, ele sempre foi uma concessão simbólica que seja, mesmo que houvesse conflitos ali, da Igreja para o poder secular. Isso tem muito a ver com a forma como eles pensavam política na Idade Média e em boa parte da Idade Moderna. De forma que essa imagem do Napoleão, que a história basicamente é a seguinte: Napoleão faz um acordo com o Papa para ser legitimado, ele carrega o Papa, convence o Papa a ir até Paris para coroar ele pessoalmente, e na ocasião de coroar, ele simplesmente pega a coroa da mão do Papa e faz a famosa desfeita ali, pega a coroa da mão do Papa, coroa a si próprio e posteriormente coroa a Josefina ele mesmo. Você deveria, e assim, conhecer um quadro é um negócio meio... Eu achei essa questão um pouquinho puxada, mas dá para deduzir que a ideia basicamente é o seguinte, e a pergunta vai mais ou menos nesse sentido. Qual é a diferença dessa monarquia napoleônica, do Império Napoleônico, de uma monarquia absolutista? É a noção de que essa monarquia de novo tipo, o Império Francês, diferente do Reino da França anterior à Revolução, era diferente do próprio... A legitimidade vinha de fontes diferentes. Então essa ideia do quadro e da marcação dessa cerimônia, mesmo com o Papa ali, era de fato, como a letra A diz, reduzir a autoridade do clero. Porque a gente tem que sempre lembrar que mesmo que o Napoleão tendo sido coroado monarca, tendo acabado com a República, com a Primeira República Francesa, com o consulado e antes com o diretório, essa monarquia que ele reinstaura é uma monarquia
qualitativamente diferente. Um outro símbolo disso é que o Napoleão ele não é o rei ele não é o imperador da França, o título formal dele, obviamente. Ele é o imperador dos franceses. A ideia de que essa legitimidade napoleônica ela não necessariamente vinha da igreja ou de Deus, etc. Ela vinha mais de uma soberania nacional, de uma soberania popular. É por isso, por exemplo, que o império é restaurado sendo feito um plebiscito anteriormente. É por isso que, apesar de ser um Estado autoritário, esse Estado napoleônico ele vai expandir alguns valores que são próprios da burguesia, como, por exemplo, acabar com a legislação feudal, diminuir o poder da nobreza, diminuir o poder do clero. Então, marca uma diferença aí, esse quadro e todo o aspecto da forma como o Napoleão se conduz no governo, tanto internamente, mas também as invasões externas que ele vai conduzir e vai exportar esses valores revolucionários para o restante da Europa, se conduz de forma diferente, e essa monarquia, esse império francês era substancialmente diferente do reinado anterior, pré-Revolução Francesa. Então, letra A, reduzir a autoridade do clero. Letra B, instaurar a censura à imprensa, não que ele não tenha feito, mas, enfim, não cabe no quadro. Letra C, controlar a organização judiciária, também não cabe no quadro. Suspender as pensões de nobreza, novamente, não é que ele não tenha feito essas coisas de uma forma ou de outra, mas não é isso que o quadro diz. Você vê ali ele cercado de padres. E letra E, desrespeitar a propriedade privada, negativo, ele vai fortalecer a propriedade privada, especialmente para os setores da burguesia financeira e industrial francesa. Então, número 57, letra A, no caderno específico aqui, reduzir a autoridade. Bom, agora passamos para a questão 51, que fala um pouquinho sobre história africana, especificamente da África do Sul. É basicamente uma questão de interpretação de texto, evidentemente. Pelo que eu pude entender, eu já vou mostrar isso para vocês. Poderia ser respondido por interpretação de texto, mas evidentemente, sabendo um pouco do contexto da África do Sul durante o século XX, a política do apartheid, você já mataria isso de primeira com bastante tranquilidade. Mas vamos lá. O texto inicial diz o seguinte: diante da unidade e da militância dos negros, o governo nacionalista, o governo do apartheid, era liderado pelo Partido Nacional da África do Sul, então por isso que o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e repressivas, interdição do direito à reunião, vigilância e perseguição policiais, dissolução dos partidos políticos, tortura, prisão domiciliar, encarceramento de militantes, Xanaiwa, a África Austral, na coleção História Geral da África, editada pela Unesco na década passada. Então vamos lá. A atuação do Estado sul-africano na década de 1950, contexto do apartheid. As políticas do apartheid vão começar no final do século XIX, ainda sob colonização britânica, e só vão terminar no processo de transição entre 90 e 94, consolidado com a eleição do Nelson Mandela como presidente. A atuação do Estado sul-africano na década de 1950, como descrita, indica que seus dirigentes buscavam. Então vocês vejam bem, mesmo você não sabendo esse contexto da África do Sul, basicamente o que eles descrevem é basicamente uma interpretação de texto, né? Eu acho que essa questão até ficou mal. Ela poderia puxar um pouquinho mais para você ter algum conhecimento do contexto da época, mas eu acho que falharam um pouco nisso, mas vamos lá. Letra A, bloquear as manifestações violentas dos boeres. Quem são os boeres? Aí você pode, sabendo do contexto, você pode excluir, porque os boeres são aqueles colonos holandeses originais não, que chegam antes dos ingleses, que vão entrar em guerra com os colonizadores ingleses no final do século XIX, começo do século XX. Mas são colonos brancos que vão liderar a África do Sul depois da saída dos ingleses e que vão, de fato, aplicar o apartheid. Então,
Tá errado isso aí. Letra B, atender às disposições jurídicas internacionais. A essa época, a comunidade internacional não protestava muito contra o governo do apartheid na África do Sul. Essa pressão só vai começar um pouquinho mais a partir do final da década de 70 e década de 80, especialmente pela entrada dos novos estados africanos na ONU. Letra C, suprimir as organizações dissidentes atuantes. Nem precisa saber muito de África do Sul, é basicamente isso que o texto diz. Ele dá ali uma sequência de ações que são típicas do desmembramento e tentativa de dissolução de atividades oposicionistas, repressão do direito à reunião, que é o direito de assembleia, basicamente, e basicamente voltado ali para as organizações que faziam combate ao apartheid, nomeadamente nesse contexto o Congresso Nacional Africano, que inclusive é um partido político africano da África do Sul que existe até hoje, atualmente está no governo, é o partido político do Nelson Mandela. Mas vamos lá, letra D, fomentar as divisões étnicas da oposição. Não que eles não fizessem isso, afinal a África do Sul tem um contexto ali um pouco diferente, que eles tentavam realmente fazer essa fomentação de divisão étnica, especialmente entre negros e imigrantes hindus, mas estaria correto, mas não está no texto. Letra E, aliciar as lideranças tribais nativas. Novamente, coisas que o governo sul-africano de fato fazia, do apartheid de fato fazia, mas que não está no texto. Então, letra C, bem claramente, sem problema aqui, é o tipo da questão que você pode, eu não recomendo, obviamente, mas que você pode responder só pela interpretação de texto. Até um pouquinho mal escrita essa questão, na minha opinião, mas, enfim, daria para vocês se safarem com muita tranquilidade. Em seguida, nós vamos para 73, que fala um pouco sobre independência. Então, ok. Então, a gente passa agora para questão de número 73, que traz uma citação do livro Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante malês do José João Reis. Eu não lembro se é essa a ordem, é JJ Reis, enfim. É um bom livro, só queria recomendar aqui. É um livro mais geral específico sobre a história da Rebelião dos Malês, que vai ocorrer na Bahia de 1835, especificamente em Salvador, mas o parágrafo que a prova traz fala um pouquinho do contexto geral do país. Mas vamos lá. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Então veja bem que ele está tentando associar o contexto brasileiro com um contexto latino. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Pedro I. Com a abdicação desde 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Ele está falando aí do contexto geral em que a revolta dos malês se inclui, que estão as revoltas regenciais, cabanagem, sabinada, farroupilha, etc. E também algumas revoltas escravas, como não só a revolta dos malês em Salvador, mas também a revolta de Manuel Congo, que vai ocorrer ali mais ou menos na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, um período bastante estável. Então note que ele está falando aí simultaneamente de tendências que são de revoltas típicas não só do Brasil como da América Latina. Então apesar do livro ser especificamente sobre revolta escrava, as rebeliões que são ditas nessa parte específica do texto não são necessariamente sobrepostas a isso e aconteceram em alguns outros pontos da América Latina. Então vamos lá. A instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente das letra A,
disputas entre as tendências unitarista e federalista. Vamos lá. Lembremos que um dos principais e grandes problemas desde a Constituição da Mandioca, o projeto de Constituição da Mandioca de 1823 e a Constituição otorgada de 1824, era justamente a questão se o Brasil deveria ser um Estado unitário, quer dizer, com poder central forte, ou algum tipo de Estado federal, em que as províncias tivessem uma grande dose de autonomia. E são justamente essas tensões que vão desembocar nas revoltas do período regencial. São justamente essas tensões que vão causar, por exemplo, a revolta da Confederação do Equador em 1824. Então você tem aí, assim como na América Latina, essa tendência entre essas forças centrífugas, são geralmente oligarquias locais, do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, etc., do Rio Grande do Sul, e um Estado central que queria fortalecer o seu poder. E é basicamente isso que vai se manifestar em boa parte das rebeliões regenciais. E também vai criar diversos problemas para os estados da América Hispânica. Por exemplo, o México, a Argentina só vai se consolidar como Estado Nacional em 1850, quando eles conseguem de fato dobrar os grandes oligarcas da região dos Pampas ali, enfim, não vou entrar muito nisso. Grande Colômbia vai se dissolver justamente por essas pulsões centrífugas, né, de fuga do centro. E é basicamente isso, letra A, a resposta, bem claro. Mas vamos lá ver as outras. Tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional? Não. Não. Você vai ter alguma coisa disso na Proclamação da República, que você tinha monarquistas ainda na Marinha, mas, enfim, não é nesse ponto. Dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. Platina no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Não, porque inclusive você não tinha muita pressão demográfica para o norte. Talvez ali você tinha realmente grandes problemas na fronteira do sul, que vão gerar, por exemplo, a Guerra do Paraguai posteriormente, mas não são necessariamente dinâmicas demográficas. Extensão de direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos, negativo. Libertos não tinham direito ao voto no Brasil Império. Reivindicações da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática, também não faz sentido. Portugal tem os seus próprios problemas nessa época também. Então, é basicamente isso. Eu queria trazer essas 4 questões aqui para a gente discutir, que eu achei interessante. Então, o gabarito da letra A, da questão 73 é a letra A. E ficamos por aqui. Um forte abraço. Se tiverem alguma outra dúvida ou quiserem algum outro comentário sobre as questões, avisem o pessoal da rádio que eles falam comigo. Um forte abraço a todos. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Essa foi nossa 5ª edição do ano, mais uma vez o Instituto Federal Catarinense auxiliando os estudantes de todo o Brasil, isso mesmo. A nossa audiência está indo para todo o Brasil na nossa rede de contatos. Então, mais uma vez, o nosso auxílio aos estudantes de todo o Brasil na prova do Enem. Desta vez com comentários de Geografia, Sociologia e História no Enem Digital. Nossos agradecimentos às contribuições dos nossos professores aqui do campus Brusque. A 4ª edição, que foi realizada em 19 de 2 de 2021, portanto na última sexta-feira, teve uma audiência de 4.796 ouvintes em todo o Brasil. A equipe da Rádio FC Web, mais uma vez, agradece a audiência e convida para os próximos programas da rádio. Em breve teremos uma novidade no GeoNews que auxiliará os alunos na escolha da profissão. Aguardem, vem aí GeoNews Profissões. Teremos também um programa especial no Dia da Água, 22 de 3 de 2021, e no Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de 6 de 2021, com temas muito importantes sobre a sustentabilidade em tempos atuais.
abordados por especialistas de diversas áreas do conhecimento. Nossa próxima edição de 5/3/2021 teremos os comentários das questões de matemática do Enem Digital e o complemento dos comentários das questões de geografia. Então hoje eu comentei algumas questões de geografia no Enem Digital e na próxima sexta-feira, 5/3, eu estarei comentando as demais questões da prova do Enem Digital de geografia a pedidos. Então, mais uma vez, nós teremos a quinta edição em 5/3/2021. Fiquem atentos às nossas redes sociais, acompanhem nossa programação no nosso site, no nosso blog. Temos programas muito interessantes e músicas variadas todos os dias, um estilo musical na Rádio UFC Web. GeoNews no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.